Pasta 9. Faixa 1. 9. E aí você morre. Busque a verdade por si mesmo e eu te encontro lá. Foi a última coisa que Josh me disse. Ele falou com ironia, tentando parecer profundo enquanto zombava das pessoas que faziam isso a sério. Ele estava bêbado e chapado, e ele era um bom amigo. O momento mais transformador da minha vida aconteceu quando eu tinha 19 anos. Josh, meu amigo, tinha me levado a uma festa em um lago ao norte de Dallas, Texas. Havia um condomínio com piscina ao pé da colina e depois da piscina um penhasco encimando o lago. Era um penhasco modesto, devia ter uns 10 metros. Alto o suficiente para fazer você pensar 2 vezes antes de pular, mas baixo bastante para a combinação certa de álcool e pressão dos amigos dissipar essa dúvida. Logo depois de chegar à festa, eu e Josh nos sentamos na beira da piscina, bebendo cerveja e conversando como garotos revoltados fazem. Falamos de bebida, garotas e de todas as coisas legais que Josh tinha feito naquele verão depois de largar a escola de música. Falamos de tocar juntos em uma banda e de nos mudarmos para Nova York, um sonho impossível na época. Éramos garotos. Dá para pular dali? Perguntei depois de um tempo, apontando com a cabeça para o penhasco do lago. Dá, disse o Josh. As pessoas sempre fazem isso. Você vai pular? Ele deu de ombros. Talvez, vamos ver. Mais tarde, nos separamos na festa. Eu tinha me distraído com uma asiática linda que gostava de videogames, o que para mim, adolescente nerd, era quase como ganhar na loteria. Ela não estava interessada em mim, mas era legal e me deixou falar, então foi isso que eu fiz. Depois de algumas cervejas, reuni coragem para convidá-la para ir até a casa comigo e comer alguma coisa. Ela aceitou. Nós subimos a colina e esbarramos com Josh, que vinha descendo. Eu perguntei se ele queria comer, mas ele recusou. Perguntei onde ele estava indo. Busque a verdade por si mesmo e eu te encontro lá, disse ele sorrindo. Eu assenti e fiz uma cara séria. Ok, te vejo lá, respondi, como se todo mundo soubesse exatamente onde a verdade estava e como chegar até ela. Rindo, Josh foi descendo a colina em direção ao penhasco. Eu ri e continuei subindo para casa. Não sei quanto tempo fiquei lá dentro. Só lembro que quando a garota e eu saímos, todo mundo tinha sumido e havia sirenes. A piscina estava vazia. As pessoas desciam a colina correndo em direção à margem sob o penhasco. Muita gente já estava perto da água. Vi alguns caras nadando. Estava escuro, era difícil de enxergar. A música continuava tocando, mas ninguém prestava atenção. Ainda sem entender o que tinha acontecido, eu corri para a margem, comendo meu sanduíche, curioso para saber o que todo mundo estava olhando. Acho que aconteceu alguma tragédia, disse a asiática bonita na metade do caminho. Quando eu cheguei ao pé da colina, perguntei por Josh. Ninguém falou comigo ou notou minha presença. Todo mundo olhava para a água. Perguntei de novo e uma garota começou a chorar descontroladamente. Foi quando a ficha caiu. Os mergulhadores levaram 3 horas para encontrar o corpo dele no fundo do lago. Mais tarde, a autópsia revelaria que ele teve uma cãibra nas pernas por causa da desidratação causada pelo álcool, assim como pelo impacto do salto de cima do penhasco. Estava escuro quando Josh pulou. A água se fundindo à noite, preto sobre preto. Ninguém conseguiu identificar de onde vinham os gritos por socorro. Só dava para ouvir um barulho. Apenas sons. Tempos depois, os pais dele me contaram que o Josh nadava muito mal. Eu não fazia ideia. Levei 12 horas para me permitir chorar. Estava no carro, voltando para casa em Austin na manhã seguinte. Telefonei para o meu pai e disse que ainda estava perto de Dallas e que ia faltar ao trabalho. Eu estava trabalhando para ele naquele verão. Por quê? Perguntou ele. O que aconteceu? Tá tudo bem? E foi aí que começou, o choro. Urros, gritos e muco escorrendo. Parei o carro no acostamento, agarrei o celular e chorei como um menino chora no colo do pai. Entrei em depressão profunda naquele verão. Eu achava que já estivera deprimido antes, mas aquele era um nível completamente novo de falta de significado. Uma tristeza tão profunda que causava dor física. As pessoas vinham me visitar na esperança de animar a situação, mas eu simplesmente ficava lá sentado e as ouvia, dizendo e fazendo todas as coisas certas. Agradecia por tudo, dizendo que tinha sido muito legal da parte delas terem vindo, fingia um sorriso, mentia e dizia que estava melhorando, mas por dentro não sentia nada. Durante alguns meses eu sonhei com Josh. Nesses sonhos, eu e ele tínhamos longas conversas sobre a vida e a morte e também sobre coisas aleatórias, inúteis. Até aquele ponto da minha vida eu tinha sido um típico garoto maconheiro de classe média, preguiçoso, irresponsável, socialmente ansioso e profundamente inseguro. Josh, em vários sentidos, era alguém que eu admirava. Era mais velho, mais confiante, mais experiente e mais tolerante e aberto para o mundo ao seu redor. Em um dos meus últimos sonhos com ele, nós estávamos em uma jacuzzi, eu sei, estranho, e falei algo do tipo, sinto muito por você ter morrido. Ele riu. Não me lembro exatamente quais foram as palavras, mas ele falou algo como, por que você se importa por eu ter morrido se ainda tem tanto medo de viver? Acordei chorando. Eu estava sentado no sofá da minha mãe naquele verão, olhando para o nada, contemplando o interminável e incompreensível vazio onde antes ficava a amizade com o Josh, quando tive a chocante percepção de que, se não havia motivo para fazer qualquer coisa, também não havia motivo para não fazer.
Percebi que, em face da inevitabilidade da morte, não existe motivo algum para ceder ao medo, ao constrangimento ou à vergonha, já que tudo isso não passa de um monte de nadas. Ao passar a maior parte da minha curta vida evitando o que era doloroso e desconfortável, eu tinha essencialmente evitado estar vivo. Naquele verão, larguei a maconha, os cigarros e os videogames. Deixei para trás as fantasias idiotas de ser um astro do rock, abandonei a escola de música e me candidatei a algumas universidades. Comecei a malhar e emagreci muito. Fiz novos amigos. Comecei a namorar. Pela primeira vez na vida, eu estudava para as aulas, notando, surpreso, que conseguia tirar boas notas se me esforçasse. No verão seguinte, me desafiei a ler 50 livros de não ficção em 50 dias. E consegui. No ano seguinte, pedi transferência para uma excelente universidade do outro lado do país, onde me destaquei pela primeira vez, tanto acadêmica quanto socialmente. A morte de Josh marca o ponto antes-depois mais claro que consigo identificar na minha vida. Antes dessa perda, eu era inibido, não tinha ambição, estava sempre obcecado e controlado pelo que imaginava que o mundo pensava de mim. Depois da tragédia, me tornei uma nova pessoa. Responsável, curioso, trabalhador. Eu ainda tinha minhas inseguranças e trazia comigo bagagem emocional, como todos, mas passei a ligar para algo mais importante do que minhas inseguranças e meu passado. E isso fez toda a diferença. Por mais estranho que pareça, foi a morte de outra pessoa que me deu permissão para finalmente viver. E talvez o pior momento da minha vida também tenha sido o mais transformador. A morte assusta. É por isso que evitamos pensar nela, falar dela, às vezes até reconhecê-la, mesmo quando acontece com alguém próximo. Só que, de uma maneira bizarra e invertida, a morte é a luz pela qual a sombra de todo o significado da vida é mensurada. Sem a morte, nada teria importância. Todas as experiências seriam arbitrárias, todas as medidas e valores seriam reduzidos a zero num instante. Faixa 2. Algo além de nós. Ernest Becker era um acadêmico marginalizado. Em 1960, obteve seu PhD em antropologia. Sua tese de doutorado comparou as práticas estranhas e pouco convencionais do Zen budismo e da psicanálise. Na época, o budismo era visto como algo para hippies e viciados em drogas, e a psicanálise freudiana era considerada uma forma charlatã de psicologia da Idade da Pedra. Em seu primeiro trabalho como professor assistente, Becker logo entrou para um grupo que denunciava a prática da psiquiatria como uma forma de fascismo. Eles a viam como uma abordagem leiga de opressão contra os fracos e indefesos. O problema era que o chefe de Becker era psiquiatra. Então, foi meio como entrar no seu primeiro emprego e orgulhosamente comparar o seu chefe a Hitler. Como você pode imaginar, Becker foi demitido. O jeito foi levar suas ideias radicais para onde seriam aceitas, Berkeley, na Califórnia. Mas isso também não durou muito, porque não eram apenas as tendências dissidentes que causavam problemas para Becker, mas também o seu método de ensino peculiar. Ele usava Shakespeare para ensinar psicologia, livros didáticos de psicologia para ensinar antropologia e dados antropológicos para ensinar sociologia. Ele se fantasiava de Rei Lear e simulava lutas de espadas em sala de aula, fazia longos discursos políticos que tinham pouco a ver com o plano de aula. Seus alunos o adoravam. O corpo docente sentia o oposto. Menos de um ano depois, ele foi demitido de novo. Então, Becker chegou à Universidade Estadual de São Francisco, onde manteve o cargo por mais de um ano. Quando começaram os protestos estudantis contra a guerra no Vietnã, no entanto, a universidade convocou a Guarda Nacional e as coisas ficaram violentas. Quando Becker tomou o partido dos alunos e condenou publicamente as ações do reitor, de novo seu chefe era uma espécie de Hitler, coisa e tal, ele foi mais uma vez demitido. Becker mudou de emprego 4 vezes em 6 anos. E antes que fosse demitido do 5º, teve câncer coloretal. O prognóstico era ruim. Ele passou os anos seguintes na cama, com poucas chances de sobreviver. Então decidiu escrever um livro. Falaria sobre a morte. Becker morreu em 1974. A Negação da Morte ganhou o prêmio Pulitzer e se tornou uma das obras intelectuais mais influentes do século XX, abalando os campos da psicologia e da antropologia, ao mesmo tempo fazendo profundas afirmações filosóficas que continuam relevantes hoje em dia. A Negação da Morte defende 2 pontos. 1. Os seres humanos são os únicos animais capazes de formar conceitos e pensar sobre si mesmos de maneira abstrata. Cachorros não ficam se preocupando com a carreira. Gatos não pensam em seus erros do passado, nem se perguntam o que teria acontecido se tivessem feito algo diferente. Macacos não discutem as possibilidades do futuro, assim como peixes não ficam por aí questionando se os outros peixes gostariam mais deles caso tivessem barbatanas mais longas. Nós, humanos, somos abençoados com a capacidade de nos imaginar em situações hipotéticas, contemplar tanto passado quanto futuro,
imaginar outras realidades ou situações em que as coisas poderiam ser diferentes. E é por causa dessa habilidade mental única, diz Becker, que todos nós, em algum momento, tomamos conhecimento da inevitabilidade da própria morte. Como somos capazes de imaginar versões alternativas da realidade, também somos a única espécie que consegue imaginar uma realidade da qual não fazemos parte. Essa percepção causa o que Becker chama de pavor da morte, uma profunda ansiedade existencial que serve de base para tudo que pensamos e fazemos. 2. O segundo ponto de Becker começa com a premissa de que temos dois eus. O primeiro é o eu físico, aquele que come, dorme, ronca e faz cocô. O segundo é o eu conceitual, a nossa identidade ou a forma como nos vemos. O argumento de Becker é o seguinte: todos sabemos que o eu físico vai acabar morrendo e que a morte é inevitável, e essa inevitabilidade, em algum nível inconsciente, nos mata de medo. Portanto, para compensar o medo da inevitável perda do eu físico, tentamos construir um eu conceitual que viverá para sempre. É por isso que as pessoas se esforçam tanto para colocar o seu nome em prédios, estátuas e lombadas de livros. É por isso que nos sentimos impelidos a dedicar tanto tempo aos outros, especialmente às crianças, na esperança de que a nossa influência, o nosso eu conceitual, dure muito mais que o físico, na esperança de que seremos lembrados, reverenciados e idolatrados muito depois que o nosso eu físico deixar de existir. Becker chamou esses esforços de nossos projetos de imortalidade. Aqueles que permitem que o eu conceitual continue vivo muito depois da nossa morte física. Toda a civilização humana, diz ele, é basicamente o resultado de inúmeros projetos de imortalidade. Cidades, governos, estruturas e autoridades que existem até hoje já foram projetos de imortalidade de mulheres e homens que vieram antes de nós. São o que restou de seres conceituais que não morreram. Nomes como Jesus, Maomé, Napoleão e Shakespeare são tão poderosos hoje quanto eram quando essas pessoas estavam vivas, se não mais. E esse é o objetivo principal. Seja ao dominar uma forma de arte, conquistar uma nova terra, obter riquezas ou simplesmente ter uma família grande e amorosa que continuará a existir por gerações. Todo o significado da vida humana é moldado por esse desejo inato de nunca morrer. Religião, política, esportes, arte e inovações tecnológicas são o resultado dos projetos de imortalidade das pessoas. Becker argumenta que guerras, revoluções e genocídios ocorrem quando os projetos de imortalidade de um grupo de pessoas colidem com os de outro. Séculos de opressão e o derramamento de sangue de milhões de pessoas foram justificados como sendo uma defesa de projeto de imortalidade de um grupo em detrimento do outro. Mas quando os nossos projetos de imortalidade fracassam, quando o significado se perde, quando a perspectiva de que o nosso eu conceitual sobreviva ao físico não parece mais provável ou possível, o pavor da morte, essa ansiedade horrível e deprimente, volta. Isso pode ser causado por um trauma ou por vergonha e ridicularização social. E também, como assinala Becker, por uma doença mental. Caso ainda não tenha percebido, nossos projetos de imortalidade são os valores. Eles são o barômetro do significado e do valor da vida. Quando esses valores falham, nós também falhamos, em termos psicológicos. O que Becker diz, em resumo, é que o medo impulsiona as pessoas a se importarem demais, porque se importar com alguma coisa é a única forma de se distrair da realidade implacável da morte. E estar pouco se fudendo para tudo é alcançar um estado quase espiritual de aceitação da efemeridade da própria existência. Nessa condição, é muito menos provável ser dominado por várias formas de arrogância. Mais tarde, em seu leito de morte, Becker teve uma percepção surpreendente. Os projetos de imortalidade das pessoas eram o problema, não a solução. Em vez de tentar impor muitas vezes à força seu eu conceitual ao mundo, as pessoas deveriam questionar esse eu e se sentir mais à vontade com a realidade da morte. Becker chamou isso de o antídoto amargo e tentou ele mesmo aceitá-lo enquanto contemplava o próprio fim. Embora a morte seja ruim, ela é inevitável. Então não devemos evitar essa verdade, e sim aceitá-la da melhor forma que pudermos. Porque quando nos sentimos confortáveis com o fato de que vamos morrer, o terror essencial e a ansiedade subjacente que motivam todas as ambições frívolas da vida, podemos escolher nossos valores mais livremente, sem as restrições causadas por uma busca ilógica pela imortalidade, ficando assim liberados de perigosas visões dogmáticas. Faixa 3. O lado bom da morte. Avanço de pedra em pedra, subindo com passos firmes, com os músculos das pernas tensos e doloridos. Naquele estado de quase transe, derivado de um esforço físico lento e repetitivo, vou chegando ao topo. O céu parece grande e profundo. Estou sozinho agora. Meus amigos estão muito abaixo de mim, tirando fotos do mar. Finalmente ultrapasso uma rocha e a vista se abre. Dá para ver até o horizonte infinito.
É como se eu estivesse na borda da terra, onde a água encosta no céu azul sobre azul. O vento sopra forte em minha pele. Eu olho para cima. É claro, é lindo. Estou no Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, antes considerado a ponta meridional da África e o ponto mais ao sul do mundo. É um lugar violento, cheio de tempestades e águas traiçoeiras. Um lugar que viu séculos de tráfico, comércio e esforço humanos. Um lugar, ironicamente, de esperanças perdidas. Quando dizemos que alguém está dobrando o Cabo da Boa Esperança, ironicamente, isso significa que a vida dessa pessoa está em sua fase final, que ela não tem mais como realizar nada. Eu ultrapasso as pedras em direção ao azul, deixando a vastidão engolfar o meu campo de visão. Estou suando, mas sinto frio. Empolgado, mas nervoso. É isso? O vento bate contra os meus ouvidos. Não escuto nada, mas vejo a borda, onde a pedra encontra o nada. Paro e fico ali por um instante, a vários metros de distância. Vejo o mar lá embaixo, batendo e espumando contra os penhascos que se estendem por quilômetros de ambos os lados. As marés se chocam furiosas contra as paredes impenetráveis. Bem à frente, a queda é de no mínimo 50 metros até a água. Lá embaixo, à minha direita, turistas pontilham a paisagem, tirando fotos e se juntando em formações quase como um formigueiro. À minha esquerda está a Ásia. Diante de mim, o céu. E atrás está tudo que já sonhei e trouxe comigo. E se for isso? E se isso for tudo que existe? Eu olho em volta. Estou sozinho. Dou o primeiro passo em direção ao penhasco. O corpo humano parece vir equipado com um radar natural para situações que envolvem risco de morte. Por exemplo, no instante que você chega a uns 3 metros da borda de um penhasco sem proteção, certa tensão começa a percorrer o seu corpo. Suas costas se enrijecem, sua pele se arrepia. Seus olhos ficam hiperfocados em cada detalhe do ambiente. Parece que seus pés são feitos de pedra. É como se houvesse um grande ímã invisível puxando seu corpo de volta para a segurança. Mas eu luto contra o ímã. Arrasto meus pés pesados para mais perto da borda. A 1,5 metros de distância, a mente se junta à festa. Agora dá para ver não só a borda do penhasco, mas o próprio penhasco, o que induz todo tipo de visualizações indesejadas de tropeções e queda e de se precipitar para uma morte catastrófica. É alto pra cacete, a sua mente ressalta. Tipo, alto pra cacete mesmo. Cara, o que você tá fazendo? Para, volta! Manda o meu cérebro calar a boca e continua avançando. A menos de 1 metro, seu corpo entra em alerta vermelho total. Agora basta um tropeço no cadarço para dar fim à sua vida. Parece que uma rajada de vento forte pode jogá-lo naquela eternidade azul bipartida. As pernas tremem. As mãos. A voz, caso você precisar lembrar a si mesmo em alto e bom som de que não está a ponto de cair para a morte. A distância de 1 metro é o limite absoluto da maioria das pessoas. É próximo o suficiente para se inclinar para frente e ver a base, mas ainda longe o bastante para sentir que você não corre nenhum risco real de se matar. Ficar tão perto da borda de um penhasco, mesmo um tão lindo e fascinante como o do Cabo da Boa Esperança, causa uma sensação de vertigem e de que você vai regurgitar qualquer refeição recente. É isso? Isso é tudo que existe? Já sei tudo que vou saber? Dou outro micropasso. E mais outro. Agora são 60 centímetros. Minha perna treme quando apoia o peso do corpo. Eu me arrasto para frente, contra o ímã, contra minha mente, contra meus instintos de sobrevivência. Faltam 30 centímetros. Agora olho diretamente para a face do penhasco. Sinto uma vontade repentina de chorar. Meu corpo instintivamente se encolhe, protegendo-se de algo imaginário e inexplicável. O vento é mais forte do que nunca. Os pensamentos são cruzados de direita no meio da cara. A 30 centímetros você se sente flutuar. Se não olhar para baixo, parece que faz parte do céu. A essa altura você espera cair. Fico ali, agachado por um momento, recuperando o fôlego, organizando meus pensamentos. Eu me forço a olhar para a água batendo nas pedras lá embaixo. Então, olho outra vez para a direita, para as formiguinhas andando, tirando fotos, correndo para ônibus turísticos, pensando na chance improvável de que alguém me veja. Esse desejo por atenção é completamente irracional, mas tudo que estou passando também é. É impossível que alguém me veja aqui em cima, é claro. E mesmo que não fosse, aquelas pessoas distantes não poderiam dizer nem fazer nada. Só ouço o vento. É isso? Meu corpo estremece, o medo se torna euforia e ofuscação. Eu me concentro e limpo a mente em uma espécie de meditação. Nada nos deixa presentes e conscientes como estar a poucos centímetros da morte. Eu me endireito, olho para frente outra vez e me pego sorrindo. Lembro a mim mesmo que morrer não é um problema. Essa interação intencional e até exuberante com a própria mortalidade tem raízes antigas.
Os estoicos da Grécia e da Roma Antiga imploravam às pessoas que tivessem a morte sempre em mente, de forma a apreciar a vida e permanecer humildes diante das adversidades. Em várias formas de budismo, a prática da meditação é ensinada como um meio de se preparar para a morte em vida, dissolver o ego em um grande nada, alcançar o estado iluminado do nirvana. É visto como um teste para a passagem ao outro lado. Até Mark Twain, aquele maluco cabeludo que chegou e foi embora no cometa Halley, disse: "O medo da morte vem do medo da vida. Um homem que vive plenamente está preparado para morrer a qualquer momento." De volta ao penhasco, eu me abaixo e me inclino para trás. Coloco as mãos no chão atrás de mim e me sento lentamente. Depois passo uma perna pela borda do penhasco. Há uma pequena protuberância na lateral. Apoio o pé nela. Então passo outro pé pela borda e apoio na mesma pedra. Fico ali, sentado por um tempo, apoiado nas palmas das mãos, o vento bagunçando meu cabelo. Agora a ansiedade é suportável, desde que eu permaneça focado no horizonte. Então me endireito e olho o precipício de novo. O medo dispara pela minha coluna, eletrizando braços e pernas e fazendo meu cérebro focar nas coordenadas exatas de cada centímetro do meu corpo. Em dados momentos, o medo é sufocante. Mas cada vez que isso acontece, esvazio a mente, concentro a atenção no fundo do penhasco, me forço a olhar para a minha potencial morte e simplesmente reconheço a sua existência. Eu estava sentado à beira do mundo, na ponta mais meridional da esperança, na porta de entrada para o Oriente. Uma sensação incrível. Sinto a adrenalina pulsar pelo meu corpo. Ficar tão quieto, tão consciente nunca foi tão emocionante. Escuto o vento, observo o mar e olho para os confins da terra. Então rio por causa da luz, e tudo que ela toca é bom. Enfrentar a realidade da nossa mortalidade é importante porque elimina todos os valores ruins, frágeis e superficiais da vida. Enquanto a maioria das pessoas passa os dias buscando um pouco mais de dinheiro, ou um pouco mais de fama e atenção, ou um pouco mais de certeza de que está certa ou é amada, a morte nos confronta com uma questão muito mais dolorosa e importante. Qual é o seu legado? Que marca você deixará ao partir? Terá tornado o mundo diferente e melhor? Qual influência terá causado? Dizem que o bater de asas de uma borboleta na África pode causar um furacão na Flórida. Pois bem, que furacão sua passagem pelo mundo causará? Como Becker destacou, esta é a única questão verdadeiramente importante da vida, mas evitamos pensar nela. Primeiro, porque é difícil. Segundo, porque é assustador. E terceiro, porque não sabemos o que estamos fazendo. E quando evitamos essa questão, deixamos valores triviais e odiosos dominarem nosso cérebro e assumirem o controle de nossos desejos e ambições. Se não reconhecemos o olhar sempre presente da morte, o superficial parece importante e o importante parece superficial. A morte é nossa única certeza. Portanto, deve ser a bússola pela qual orientamos todos os nossos valores e decisões. A morte é a resposta certa para todas as perguntas que devemos fazer, mas nunca fazemos. O único jeito de se sentir confortável com ela é se ver como algo maior que você mesmo. Escolher valores que não servem só aos seus interesses, valores que sejam simples, imediatos, controláveis e tolerantes ao mundo caótico que os rodeia. Essa é a raiz da felicidade. Esteja você dando ouvidos ao que diz Aristóteles, os psicólogos de Harvard, Jesus Cristo ou os Beatles, todos pregam que a felicidade advém da mesma coisa. Se importar com algo maior do que você. Acreditar que você é um componente que contribui para um contexto muito maior, que a sua vida não passa de parte do processo de uma grande produção ininteligível. É para ter essa sensação que as pessoas vão à igreja. É por isso que lutam em guerras. É por ela que criam famílias, economizam aposentadorias, constroem pontes e inventam celulares. Por essa sensação fugaz de fazer parte de algo maior e mais misterioso do que elas. A arrogância tira isso de nós. A gravidade dessa postura atrai toda a atenção para dentro, para nós mesmos, fazendo parecer que nós estamos no centro de todos os problemas do universo, que nós somos os únicos que sofrem todas as injustiças, que somos nós que merecemos a grandeza e não os outros. Por mais atraente que seja, a arrogância nos isola. A nossa curiosidade e empolgação pelo mundo se vira contra si mesma e reflete nossos preconceitos e projeções em todas as pessoas que conhecemos, em todos os eventos que vivenciamos. Isso é sexy e sedutor. Pode ser agradável por um tempo e vende muitos ingressos, mas é um veneno espiritual. São essas dinâmicas que nos afligem hoje em dia. Estamos muito bem no plano material, mas também, de inúmeras maneiras baixas e superficiais, muito atormentados no psicológico. As pessoas renunciam a todas as responsabilidades, exigindo que a sociedade cuide dos seus sentimentos e sensibilidades. As pessoas se apegam a certezas arbitrárias e tentam impô-las aos outros, muitas vezes com violência, em nome de alguma causa justa e imaginária.
Eufóricas por uma sensação de falsa superioridade, as pessoas caem na inércia e na letargia por medo de tentar e fracassar em algo que vale a pena. A mente moderna, mimada, resultou em indivíduos que se sentem merecedores de algo sem se esforçar, que sentem ter direito a algo sem se sacrificar. As pessoas se declaram especialistas, empresários, inventores, inovadores e treinadores sem qualquer experiência real de vida. Não fazem isso porque realmente se acham melhores que os outros. Fazem porque acham que precisam ser incríveis para serem aceitos em um mundo que só divulga o extraordinário. A nossa cultura atual confunde atenção com sucesso, presumindo que são a mesma coisa, mas não são. Você já é incrível, perceba você ou não, mesmo que os outros não percebam. Não porque lançou um aplicativo para iPhone, terminou a faculdade um ano antes ou comprou um barco sensacional. Essas coisas não definem a grandeza. Você já é incrível porque mesmo diante da confusão infinita e da morte certa, continua a escolher com o que se importa ou não. Esse simples fato, essa simples maneira de escolher quais serão seus valores na vida, já faz de você um indivíduo lindo, já o torna bem-sucedido e já o torna amado, mesmo que você não perceba, mesmo que esteja dormindo na sarjeta e morrendo de fome. Você também vai morrer, mas só porque teve a sorte de viver. Pode não sentir isso agora, mas experimente ficar na beira de um penhasco algum dia e talvez consiga. Bukowski escreveu: "Todos vamos morrer, todos nós. Que circo! Só isso deveria nos fazer amar uns aos outros, mas não. Ficamos apavorados e somos esmagados pelas trivialidades da vida. Somos consumidos pelo nada." Relembro aquela noite no lago, quando vi o corpo do meu amigo Josh ser tirado da água pelos paramédicos. Lembro que olhei para a noite preta do Texas e vi meu ego se dissolver lentamente nela. A morte de Josh me ensinou muito mais do que percebi a princípio. Sim, me ajudou a aproveitar o dia, a assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas e a buscar meus sonhos com menos vergonha e inibição. Mas essas foram consequências de uma lição mais profunda e fundamental, que foi a seguinte: não há nada a temer. Nunca. E pensar na minha própria morte ao longo dos anos, seja através da meditação, lendo filosofia ou fazendo uma loucura como ficar na beira de um penhasco na África do Sul, foi a única coisa que me ajudou a manter essa lição em mente. Essa aceitação da finitude, essa compreensão da minha própria fragilidade, tornou tudo mais fácil. Esclarecer a origem dos meus vícios, identificar e enfrentar minha arrogância, aceitar a responsabilidade pelos meus problemas, vencer meus medos e incertezas, admitir meus fracassos e aceitar rejeições. Tudo ficou mais leve por causa da minha clareza sobre a morte. Quanto mais olho para a escuridão, mais clara a vida fica. Quanto mais quieto o mundo se torna, menos resistência inconsciente sinto em relação a tudo. Fico ali, sentado no cabo por alguns minutos, absorvendo tudo. Quando finalmente decido me levantar, coloco as mãos para trás e me arrasto. Lentamente levanto. Verifico o chão ao redor em busca de qualquer pedra solta, pronta para me sabotar. Reconhecendo que estou seguro, começo a voltar para a realidade. 1 metro, 1,5 metros. Meu corpo vai se restaurando a cada passo. Meus pés ficam mais leves. Deixo o ímã da vida me puxar. Quando passo por cima de algumas pedras, de volta à trilha principal, ergo o rosto e vejo um homem me olhando. Eu paro e o encaro. Eu vi você sentado lá na borda, diz ele. Sotaque australiano. Ele aponta para a Antártica. A vista é maravilhosa, não é? Eu sorrio. Ele não. Ele está com uma cara séria. Limpo as mãos na bermuda, ainda com o corpo vibrando por causa da entrega que tinha acabado de vivenciar. Faço um silêncio constrangedor. O australiano fica ali parado por um instante, perplexo, ainda me olhando. Depois de um momento, ele acha as palavras. Está tudo bem? Como você está? Faço uma pausa, ainda sorrindo. Vivo, muito vivo. O ceticismo dele, enfim, cede e abre caminho para um sorriso. Ele assente de leve e começa a percorrer a trilha. Fico lá em cima, olhando a vista, esperando os meus amigos chegarem ao topo.